cara é engraçado, é humorista cristão, tem levado muita gente aos teatros, aos comedies e com certeza você conhece. O cara manda muito bem. Douglas de Lima. Não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Robinho está aqui. Obrigado. Ele se vingou. Ah, rapaz. Ele se vingou, rapaz. Boa noite, olá. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Nossa Night para todo o Brasil, o melhor talk show do mundo. Um dia seremos. E você que nos assiste pela nossa TV brasileira, pela internet, fique muito à vontade. Todos os nossos convidados aqui, eles de alguma forma transformaram a sociedade, tem histórias muito interessantes para contar e sem mais delongas, o nosso convidado já está aqui também. Ele hoje é um comediante que conquistou o Brasil com seu humor irreverente e único. São 12 anos se apresentando em todo o país e atualmente ele está em cartaz com o seu espetáculo Crente que é Gente. Agora, acho que vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Então, sem mais conversa, vamos receber com muito carinho o nosso convidado da noite, Robinho CQG. Vem pra cá! Tudo bem, Robinho? Bom revê-lo. Oh, que prazer, que bom. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Obrigado, obrigado. Agora eu tô de casa nova e bem mais bonito. Bom, de casa nova tudo bem, mais bonito a gente conversa. Não, aqui, não. A casa tá combinando com o apresentador, né? Fala. E aí, meu irmão, tudo bem, cara? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Que alegria, prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Você já veio acho que umas 2 vezes aqui, não foi? Foi a terceira vez. Aqui nos estúdios? Terceira, teve um programa, acho que as 2 vezes que eu vi não foi pro ar, então esse talk show corre o risco de ir também... Não, foi sim. Não, e eu garanto, ó, toda a produção já está sabendo que esse programa não pode ter cortes, tá? Nada. Tudo que acontecer aqui tem que pôr. Legal. Ô, Robinho, eu acho que na última vez eu perguntei isso pra você, mas talvez a galera que tá te assistindo hoje pela primeira vez e talvez não saiba. Por que CQG? CQG, cara, eu comecei... Mas essa pergunta é todo lugar que eu vou. Todo lugar é a mesma pergunta. Quando eu comecei em 2012, eu comecei no YouTube. Então, eu nem pensava em fazer stand-up. A ideia ali era só criar um conteúdo de entretenimento cristão. Então, eu nem usava o meu nome. O nome do canal era Crente que é Gente. Quando eu comecei a fazer o stand-up, eu falei, poxa, mas eu não posso usar o stand-up Crente que é Gente. E aí eu comecei a botar meu nome. Aí a própria galera que me seguia começou a chamar Robinho do Crente que é Gente. Aí foi a referência do canal e depois foi abreviando, ficou Robinho do CQG. Aí acabou que eu assumi Robinho CQG em referência ao canal no YouTube. E o nome do show solo também é Crente que é Gente. Pô, maneiro. Você tá 12 anos já 12 anos. Nessa caminhada. Antes você já tinha feito você trabalhava com alguma outra coisa? Não, Você falou, vou largar tudo, vou deixar de ser advogado porque quero fazer stand-up. Cara, pior que não. Eu sou um garoto do interior, né, cara, da Serra. Então, eu sou aquele típico morador de cidade pequena que nunca se viu em outro lugar. Então, eu me vi naquele meio que eu estava inserido ali. Cidade pequena é bom, é para descansar. E aí, cara, aconteceu muito assim que eu tive essa ideia, me veio um dia à noite. Só que eu, ser bem sincero assim, eu não gostava nem de me ver em fotografia e nem em filmagem. É mesmo? E aí, quando me veio essa ideia, eu falei, cara, não vai dar certo, eu vou ter que me aparecer e tal. Enfim, me veio a primeira ideia que quando surgiu os primeiros vídeos que bombaram assim na época foram os vídeos de telefonemas. Que eu ligava para os cantores usando as músicas deles. Então, eu fiz do Irmão Lázaro, fiz do Thales, que deu uma repercussão muito grande. E aí, o canal foi crescendo. E logo em seguida veio a questão, apresentaram para mim a questão do stand-up. Porque eu comecei a receber convites para ir nos lugares e as pessoas queriam que eu reproduzissem o do YouTube. Só que era outra produção, né? Era outra, isso, edição e tal. Eu falei, o que eu vou fazer, Aí comecei a contar algumas histórias que depois eu fui entender que existia, né, o stand-up. E eu estudei, fui ver como que elaborava um texto, piadas e tal. E eu usei esse propósito aí da comédia para levar o evangelho também. E hoje tem bastante pessoas que fazem stand-up cristão também. Na sua época, existia muitas referências ou poucas? Como é que você conseguiu... Você tinha algumas referências? Se for falar de referência, assim, de quem quebrou o paradigma mesmo de fazer humor no ambiente cristão, foi o Cláudio Duarte. Então, assim, na verdade, para ser bem justo, o primeiro pregador que eu vi, cara, na década de... Agora eu vou falar a minha idade, é ruim. Isso é horrível, sempre acho que eu falo isso. Eu não tenho problema na década de 90 ali... Foi de 90? Não, eu sou de 80, mas...
quando eu nasci, eu ainda não entendia, né? Eu sou perto de 2000, assim. Mas na década de 90, ali um pastor o primeiro pastor que eu vi, eu falei, cara, que legal, foi o pastor Silmar Coelho. Ele é de São Paulo. Eu não sei se você já ouviu falar, ele é muito engraçado. Pegar parecido com o Cláudio Duarte, assim? Ele fala muito para casais também, e ele tem um jeito dele muito peculiar, cara. Vale a pena você conhecer o pastor Silmar Coelho. Ele é muito engraçado. E aí eu fui o primeiro pastor, eu vi ele ao vivo, cara. Eu falei, cara, que legal, um adolescente, imagina. Falando isso aqui legal. Tu absorve a mensagem e fica feliz. Cara. Aí eu, adolescente, fiquei vislumbrado com aquilo. Falei, cara, olha que legal isso. Aí, beleza, os anos foram passando. Aí o Cláudio Duarte, midiático, né, que ele conseguiu romper na mídia isso, e foi o cara que realmente quebrou esse paradigma, mas na época que comecei em 2012, que eu me lembro, assim, era eu e Jonathan Neme. Nós dois que começamos. Ele fazia muito esquete também, então, né? Com o canal de Desconfinado, se eu não me engano, o canal dele. E a gente trocava ideia por message de Facebook, eu e o Jonathan. Caramba. E aí ele sempre falava comigo, cara, grava toda semana. Eu relaxadaço. Já gravei mês passado. Tá doido, irmão, não tem essa paciência. E ele toda semana postava. Sim. Aí ele deu essa explosão dele e eu fiquei pra trás. Nada, agora você tá explodindo. 12 anos depois. Não, tô brincando. Mas ô, Robinho, é difícil fazer humor pra crente, pra cristão? Porque... Bastante. Você sabe, a gente que conhece um pouco de humor, a gente sabe que tem coisas que você não pode falar. Sim. E tem pessoas que são cristãs que às vezes não vão entender aquilo como algo humorado, né? Vai achar que é algum... Como é que você faz para... Então, cara, a comédia ela é uma linha muito fina, né? Então, assim, é fácil você errar a mão, né? Sim. Então, assim, eu sempre tenho um parâmetro seguinte, vale a risada isso? Vale a comédia pela comédia ou eu preciso ter os critérios? Essa questão do limite do humor, isso aí é uma questão difícil, cada um vai ter o seu limite e eu acho que tem que ser por aí. Mas o cristão, ele tem que ter, eu procuro ter pelo menos o parâmetro seguinte, não ferir princípios que eu considero, assim, intocáveis. E fora isso, assim, eu consigo fazer piada com todos os assuntos, né? Eu vejo que você vai muito pela linha também de imitação. Você gosta de fazer imitação? Na verdade, eu fiz uma imitação, achei que eu virei imitador, não consegui nunca mais fazer nenhuma mais. É o imitador de que foi a do Bolsonaro, que foi realmente que me colocou, na verdade, me colocou no mapa assim, das redes sociais, foi a questão da imitação do Bolsonaro, que eu criei o pastor Bolsonaro e levei isso para o palco e aí explodiu, viralizou os vídeos e tal. E aí eu parei um pouco de fazer. Sim. Porque começou a ficar estigmatizado, sim, entendeu? Fazendo, né? Não, o Robinho é o imitador, do Bolsonaro. E aí eu falei, não, vou dar uma segurada. Sim. No meu show, no final, eu ainda uso um pouco, mas aí eu comecei a postar conteúdo de outras coisas também para tirar essa imagem de parecer que eu sou bolsonarista, que eu sou militante e tal. Sim. Aí e qual o que você pensa quando você vai vai escrever um stand-up para apresentar? Eu vou colocar elementos que a pessoa que está ali se identifica, é essa métrica que geralmente usa? É a identificação. Que o crente se identifica. Isso, exatamente. A métrica de piada tem que ser a identificação. Se você conta uma piada que ninguém não faz parte do contexto de nenhum cristão, o cara vai olhar a piada e falar assim, que sentido tem isso? Agora, quando eu conto uma piada, que eu, por exemplo, estou falando do pentecostal, e falo a expressão, ele gira no manto, meu irmão, todo mundo entende, identificou todo mundo que está falando do penteca. Se eu vou falar do Testemunho de Jeová e bato palminha, todo mundo sabe que é do TJ. Eu vi um vídeo esses dias que acho que o Testemunho de Jeová estava indo batendo na porta de alguém, a família toda saiu correndo, se escondeu. Pois é. Aí porque são estigmas que caracterizam ali, né, tipos, no caso de cristãos. E eu procuro contar muita coisa da minha vida, cara, assim, da minha história. Eu sou nascido e criado na igreja, então, assim, eu vivi muita coisa, cara. E tem coisas que eu nem coloco... De adolescente? De criança, adolescente. Tem coisas que eu nunca coloquei no texto ainda, mas são histórias que vira e mexe, eu vou lembrando, cara. Entendeu? Por exemplo, eu tinha um irmão na igreja que eu fui criado, que antigamente, para quem não sabe, a garotada de hoje não sabe. As igrejas na década de 80 e 90 só tinham um instrumento. Ou era um órgão, ou era um violão. Então não existia bateria, era pecado bateria. Guitarra, não podia, nem pensar, né? Bateria era do diabo. Guitarra, nem pensar. Exatamente. Então, assim, qualquer coisa diferente que chegava na igreja era destaque, meu irmão. Sim. Pô, um dia a gente estava lá na igreja, garotada, assim, chegou um irmão João, velho. Grandão, 2 metros de altura, fortão, com saxofone. Nunca tinha visto saxofone. Todo mundo, o que é isso? O que é isso? Ele quer saxofone. Vai tocar, João? Vai tocar? Ele, não, eu estou estudando. Opa. Quando eu estiver apto, capacitado, eu vou tocar na ceia do Senhor. Boa.
Pô, e levou aquilo, ficou na nossa mente aquilo, cara. Pô, uns 6, 7 meses depois chega João, com saxofone. Ele é hoje, criança. Hoje eu vou tocar na ceia do Senhor, de gravatinha e tal. Falei, é hoje. Meu irmão pegou. Cara, tem que ver. Foi uma atração, velho, na igreja. Pastor, hoje o irmão João vai entoar o hino 266 do Hinos e Cânticos aqui, ao som do saxofone enquanto ceiamos. Todo mundo com um cálice, com um pão na mão, de olhinho fechado. João vai lá na frente, dá pra escutar o barulho detalhado, cara. Ele lá na frente montando o negócio, botou a partitura, virou, pegou o sax. O pessoal já tava como? João, ó. Pessoal, rei. João. Aí o pessoal já abriu o olho. Aí vai João. Aí o nego já baixou o pão e o cálice. Aí na terceira, João. Irmão, quero pedir perdão, esqueci dentadura, não tá dando embocadura. 7 meses pra isso. Então, cara, essas coisas, isso aconteceu real, meu irmão. Tava presente na igreja, acabou a ceia, ninguém conseguiu cear, pô. Só começou a rir, saiu correndo, e João lá tentando. Não saiu 3 notas do hino. E tá até hoje, o pessoal tá expectando. O João tá até hoje procurando dentadura pra tocar o hino. Rapaz, se eu tivesse visto isso, se tivesse acontecido também. Então, essas coisas, cara, aconteciam. Hoje a gente vê vídeos na internet aí de memes, essas coisas, o pessoal acha mentira que isso aconteceu na igreja. Sempre aconteceu essas coisas. Você adquiriu isso quando você era mais novo? Eu era da igreja, assim, porque agora não tem mais... Agora mudou os nomes, né? Então, eu era da igreja, a Igreja da Graça. Só que o nome... Eu quis trabalhar até na igreja, eu queria também trabalhar com criança. Era Ministério Infantil, acabou, botou o nome bonito, Rede Kids, né? Só que eu era da Igreja da Graça e o nome da rede era Rede Kids Graça. Meu Deus. E aí eu fui falar... Combina. Fui falar com o pastor, queria trabalhar na Kids Graça e tal, não deu muito certo também. Aí não ia combinar, né? Ô, Robinho, é difícil. O que a gente falou aqui da questão de identificação do povo cristão. Sim. E o fato de redirecionar esse humor para os cristãos, né? Para as pessoas que estão ali. É só essa a diferença, no caso, é essa a diferença de fazer humor para cristão e para não cristão? Então, ou tem pessoas que não são cristãos, mas que às vezes estão lá na igreja ou nos eventos que você vai? Isso é a parada, o mais legal que tem sido foi o que aconteceu nos anos para cá, porque no começo só fazia em ambiente religioso, igreja, né? Sim. Ou era acampamento, era culto jovem, ou era algum congresso. Porque eu sempre tive o propósito, quando é evento em igrejas, até hoje eu faço isso, eu levo o stand-up, mas eu sempre levo uma palavra. Sim. Porque o stand-up eu me conecto com os jovens, eu me conecto com as pessoas através do humor. O humor tem esse poder, cara. Sim, verdade. Você ganha o coração das pessoas, a partir dali você consegue lançar uma mensagem. Né? Então, mas a partir de uns anos para cá, a gente abriu e rompeu essas barreiras, a gente começou a entrar em quê? Em teatros, em comedies. Pô, que legal. E aí, esses ambientes são bem legais, porque esses ambientes, o público, ele não é só de cristão. Então, hoje, as pessoas que vão me assistir vão lá, cristãos, tem ateus, tem espíritas, católicos. E vão prontos para rir, né? Vão e eles assistem um show completo sobre a vida de um crente, cheio de humor. E no final, normalmente, assim, o que eu escuto dessas pessoas que não fazem parte do ambiente cristão é exatamente isso que eu vou te falar agora. Pessoas chegam e falam assim, cara, eu não imaginava que a vida de um crente era tão divertida. Você fez eu olhar agora, mudar meu pensamento, mudar minha perspectiva do que é ser um cristão. Porque na cabeça dessas pessoas, realmente elas acham que o crente, que o cristão, ele vive enfurnado numa redoma. Sim. E ele não pode fazer nada. Só as pessoas de terno e gravata. E as pessoas acham realmente isso. Então, eu também me deparo muito com pessoas que estão afastadas da igreja nesses shows. E eu ouço muito legal, eles falam, muito depoimento assim no final, assim, pô, Rabinho, eu ouvindo essas histórias, eu ouvindo você falar, me deu saudade da igreja. Legal. Porque eu saí com uma mágoa e parece que essa mágoa ocupou tanto espaço que eu esqueci que também a igreja é um lugar que a gente se diverte, é um lugar de comunhão. Então, assim, de certa forma, cara, a gente leva o evangelho, o comediante, de uma forma que as pessoas talvez nem imaginam como isso tem um efeito positivo na vida das pessoas. E chega num público que normalmente não é só o público cristão, tanto na internet quanto também nos eventos. Você acaba alcançando muita gente, né? Bastante. E acaba sendo que é como se fosse a ponta de uma flecha, né? Você começa com isso para ganhar o coração das pessoas mas geralmente, o que você faz depois? Você evangeliza de que maneira depois do stand-up? Você dá uma mensagem? É algo implícito? Como é que é? Isso. Em teatro e
E comedies não dá, né? Porque ali é uma casa de shows. Comedy, por exemplo, mas assim, fica explícito, cara. O show, a temática da vida do crente, esse show Meu Crente que é gente, ele deixa já a mensagem de que a vida do crente ela é leve, com Jesus, e a gente se diverte. É isso que eu falo, é verdade. Tem que ser assim mesmo. E eu também tenho outro show de casais que eu tenho feito agora, para casais também, que esse no final deixa uma reflexão. Pô, legal. Porque ali vão casais e tal, né? Inclusive, minha esposa, cheguei para ela, perguntei esses dias, falei assim, amor, fala a verdade, por que você casou comigo? Ela falou assim, amor, porque você é muito engraçado. Eu falei, poxa, amor, pensei que você ia falar que eu era bonito, inteligente. Ela falou, tá vendo como é que tá engraçado? Ô, Robinho, você estava falando no bloco anterior daquele que agora você está fazendo também voltado para casais, né? O comedy ali voltado para casais. Nesse você leva sua esposa ou só conta essas histórias? Gosto muito de levar ela. Que legal. É. E ele entende esse seu lado? Não entendo, na verdade... Casou já sabendo, né? Não, o stand-up de casais é a nossa história mesmo, assim, desde namoro, cara, aconteceu muita coisa louca. Muito perrengue, lua de mel e vida de casado. E essa traz muita identificação para os casais, porque a gente vive coisas que todos os casais vivem, né? É verdade. Então, assim, os desafios e traz os assuntos com leveza. Esse, sim, no final deixa uma reflexão. Porque, assim, o Joe é o seguinte, cara, a vida do casal é desafiadora do casamento. Sim. E se tu parar para pensar, os momentos marcantes do casal, aqueles momentos inesquecíveis mesmo, são poucos. Então, qual o segredo de um casamento bem-sucedido? É valorizar a rotina, os pequenos momentos. Então, você está assistindo um filme, valorizar aquilo. Está dando um passeio na pracinha, tomando um sorvete, é valorizar aquilo dali. Porque se você só quiser valorizar os momentos inesquecíveis, o casamento ele não vai resistir. É muito difícil. Vai valorizar só quando for fazer uma super viagem? Exato. Quando que dá pra fazer uma super viagem? E outro 3 anos juntando, não dá pra... E o tempo que você passa junto são de momentos da rotina mesmo. Então, o segredo é aprender a valorizar a rotina e valorizar a esposa nesses momentos. Então, eu deixo uma reflexão mais ou menos por aí. E tem sido muito legal. É um show que eu tô amando fazer. Eu tô com ele há 1 ano e meio. Maneiro. Cara, e assim, eu tô apaixonado por fazer esse show. Semana dos Namorados, por exemplo, a minha agenda fecha muito rápido, porque onde tem muitos eventos, né? Então, retiro de casais, congresso de casais, rede de casais. Tem aí sido, lá nesse seu show você dá oportunidade para o pessoal que está ouvindo também contar alguma história? Você pergunta sobre... Eu tenho um quadro, cara, que eu lancei agora, que eu fiz no último agora, que acho que vai render bem. Em nome do amor. Não, que é Eu boto 2 casais. Eu pego um casal ou de namorado ou de noivo, porque eu abro também para noivos e namorados, esse evento de casais, esse show de casais. E pego um de casado. E tem uma competição de declaração de amor. Isso é legal. Só que enquanto o homem está se declarando para a mulher, eu vou lançando umas palavras para ele inserir. Daí já aleatórias. Complica, né? Aí que é legal, cara. Aí é um quadro bem bacana. Eu gravei um agora, devo começar a postar agora essa semana. Rapaz, é bom que já treina para quando for fazer os votos no casamento. E o solo eu tô lançando um outro quadro que é o testemunho comentado. Eu vou pegar testemunho de pessoas e vou comentar em cima dos testemunhos. Como é que é? Testemunho comentado. Anota aí, Gabi. A gente tem que pegar boas referências, né? Sempre. Já aconteceu de você um dia, em alguma apresentação, acontecer alguma coisa inusitada? Alguém que levanta e fala, eu não concordo com o que você falou, ou alguém que não entende o que você está fazendo ali e tenta, sei lá, entrar no seu show fazendo alguma pergunta ou querendo... Porque isso acontece com muito... Sim. Com muito humorista. Como você já aconteceu? Não, nesse nível... Você ora antes, né? Nesse nível, não. Mas, assim, lá no início... Porque, assim, no começo me chamava eu ir, irmão. Vai ter um negócio aqui, bora. Lá. E aí chegava lá, cara, às vezes nem o pastor estava sabendo o que era. Meu Deus! Então, imagina, aí chama lá, eu começo a fazer stand-up, o pessoal tá assim, o que é isso aí? E ninguém rindo, e ninguém entendendo. Meu Deus. Acho que deve ser é desesperador. É desesperador. E aí, com o tempo, eu fui tomando cuidado e falar, tem que explicar o que é. É uma reunião de senhoras, né? Pô, fui numa vez que só tinha acima de 80, meu irmão. 80 anos. Os velhinhos que nem estavam escutando o que eu estava falando. E aí, difícil demais, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas já passei esses perrengues, com certeza. Alguém já chegou... Você falando que essa questão que foi no evento só tinha idosa. Eu já ouvi muito isso, né, de pessoas falando, né, não comigo, com outras. Né? Esse jeito que você está brincando... Quem fala isso é minha mãe. Você está brincando com... Isso é brincadeira... Você está brincando com a palavra.
Você está brincando com Deus. Alguém já chegou assim para você e falou? Isso aí, rede social é todo dia, né? Todo dia, todo dia. Como é que você lida com isso? Cara, eu assim... Você tenta explicar ou você fala... Não, se tentar, a pessoa não vai entender também? Não, porque assim, a pessoa ela já criou a minha imagem, ela já me julgou por 40 segundos de um vídeo. Ela já julgou quem eu sou por aquele recorte que ela assistiu. Sim, então, assim, eu não vou convencer essa pessoa. E eu aprendi uma coisa muito cedo. Meu pastor me deu uma orientação, cara, lá atrás, que, cara, foi uma orientação de Deus, cara. Ele falou assim, meu filho, as críticas, você tem que ter duas opções. Você ou responde quem não compreendeu, você vai perder seu tempo, ou você dedica o tempo para quem já compreendeu o propósito e valoriza essas pessoas. Eu falei que é verdade. Faz sentido. Faz sentido mesmo. Então, eu não tenho crise com isso daí, não. Graças a Deus, tranquilo. Até porque você canaliza... Pode continuar aí, os haters chegam junto. É porque engaja também. Engajamento. Eu fiz um show agora, tinha uns adventistas, cara, lá no show. Eu interagi com eles, fiz uma piada, eu postei. Olha, eu vou falar um negócio. Em nome de Ellen White. Eu acho que eu vi você falando... Tem uma galera que eu vou te falar, hein? Rapaz, raivosos. Aí o pessoal tem que explicar, gente. Não só... Mas tem... A maioria é top, tá, gente? Os adventistas, ó. Eu acho que é porque Sabadão eu tô junto aí com vocês. Mas, assim, tem uns que eu vou te falar um negócio. O humor, ele não tem um alvo. Todo mundo é alvo, entendeu? Exato. O pessoal tem que entender isso. Todo mundo é alvo. Ele nem pode falar, porque no meu show, 99% eu tô me zoando. Então, tem isso. Eu tô zoando minha mãe, eu tô zoando minha esposa, eu tô falando de mim, da minha igreja, do meu dia a dia. Então, assim, a pessoa nem pode falar assim, tá brincando comigo, mas eu tô falando de mim o tempo todo, então... Mas você já se resguarda, né? E como é que é o teu processo criativo? Além, você fala muito das suas histórias, mas tem todo um processo ali para você parar, para você colocar a história em ordem. Você também é de escrever também textos que... eu anoto muito em celular, porque meu momento criativo é o momento que eu tô... No banho é o momento que eu mais tenho ideias, que eu consigo desligar das coisas. E aí eu saio do banho, anoto no meu bloco, depois eu tento elaborar em cima daquilo que eu pensei, piadas para o show, aí levo para teste. Mas não só piadas sobre mim, né? Às vezes uma ideia ou uma situação que aconteceu na semana, que está bombando o assunto, me vem uma ideia, eu anoto. Tem que estar ligado a todo momento. Né? Situações de crente. Agora. Fiz um vídeo agora que viralizou, que foi se as igrejas fossem filmes. Então eu pego essas ideias aí, boto tipos de igreja e os nomes dos filmes, né? Então, assim, a gente vai usando a criatividade ali dentro do possível e criando o conteúdo. Que maneiro. E... eu lembro que uma vez você veio no... eu não lembro se foi no CJC+, ou foi no Central, acho. Que estava eu e a Júlia. Aí você falou que... eu sou... No privado, eu sou uma pessoa mais contida, mais tímida. Sou, cara. Tu é tímido mesmo? Cara, eu sou. É porque... as pessoas perguntam também, né? Direto. É porque, assim, a gente já se conhece, eu estou bem à vontade. Sim. Mas, normalmente, eu sou uma pessoa muito, muito tímida. Mas a tua esposa é o contrário? Ou a tua esposa é tímida? Também, minha esposa é muito na tela. Eu sou muito na minha, assim, e isso é ruim, porque eu chego nos lugares, as pessoas acham que eu já vou chegar e eu vou fazer todo mundo rir. Se eu tiver no ambiente... nem tomar um café, nem dar um boa tarde. Se eu tiver no ambiente à vontade, onde eu já considero essa intimidade, eu já vou chegar brincando, aqui eu já cheguei brincando e tal, já conheço vocês. Mas, assim, no ambiente que eu chego, que eu não tenho, assim, eu fico retraído. Eu sou uma pessoa mais retraída, mais na minha. Depois que me conhece, eu me solto, mas sou tímido, cara. As pessoas não acreditam nisso, mas eu sou. Acho que é porque as pessoas já esperam que você vai... O que você está fazendo no palco, você é ali na realidade. Aí, minha mãe é horrível sair com minha mãe. Minha mãe acha que eu sou famoso mesmo. A minha mãe acha que todo mundo... Minha também! A minha mãe acha que todo mundo me conhece. Você vai passar quando na TV? Minha mãe sai comigo, ela acha que as pessoas, se elas olharem pra mim, as pessoas estão me conhecendo. Eu fui no mercado com a minha mãe. Tava passando as compras no caixa. A moça só olhou pra mim e minha mãe falou assim, ela já te conheceu, ó. Aí eu olhei e falei, mãe, para. Aí a moça fez, tudo bem? Aí ela assim, quer tirar foto com ele? Ele é humilde. Mano. A moça não fez eu tirar foto com a menina. A menina nem sabe. Tem uma foto no celular de alguém aí que a pessoa não sabe nem quem eu sou. Você tirou foto? Pegou o celular da menina. Me dá que eu tiro, me dá que eu tiro. Pegou o celular da menina, tirou a cara da menina, tipo assim, quem é esse sujeito? Então, assim, é minha mãe, cara. Sair com mãe tem muita história, né? Não, minha mãe é aquela crente, velho. Aquela crente raiz. Sua mãe é assembleana? Minha é assembleana. Crente raiz, sabe? Crente, perna cabeluda, sabe como é que é?
Brincadeira, se ela ouvir isso aqui, ela vai acabar comigo. Você não vai almoçar mais lá. Ô, Robinho, humorista cristão enfrenta desafio? Quais são os desafios que talvez você fala? Eu enfrento alguns por ser humorista cristão, ou não, ou é tranquilo? Cara, a gente tanto no palco como fora. Cara, desafios como qualquer pessoa. Como qualquer outro, a gente sofre como qualquer pessoa, a gente passa por dramas como qualquer pessoa, perdas como qualquer pessoa. E eu, assim, cara, vou te falar, eu já passei algumas situações bem complicadas, onde eu estava sofrendo muito com uma perda, e eu tive um show, cara, no dia. Caramba. E eu fui chorando na estrada, 2 horas chorando dentro do meu carro, até no lugar. E nesse dia eu pensei, eu não vou ter condições. Eu parei o carro no estacionamento, fiquei uns 15 minutos me recompondo. Eu não sei como eu consegui, mas eu subi para fazer o stand-up, para dar a palavra lá. Parece que naquele momento ali, apagou. E eu fiz tudo, todo mundo rindo, sendo abençoado, aquela coisa toda. Eu entrei no carro de novo, desligou o botão, quebrei o sentimento, o sofrimento. E aí só me veio a palavra de Jesus, né? Que no mundo a gente vai ter aflições. A gente vai passar, cara. É o comediante, é o engenheiro, é o médico. Todos nós vamos ter essas aflições. A questão é como você vai lidar com elas. Isso vai te abater? Isso vai te paralisar? Eu aprendi muito cedo com a minha mãe que a perseverança, ela é a maior característica de um crente. Perseverar. Porque quando você tem na cabeça, eu vou perseverar, é independente do que você esteja passando. Se tudo estiver bem, tá tranquilo. Se tudo estiver mal, eu vou continuar. Continuar continuando. Sabe como é que é? Mesmo quando tudo te puxando para trás, eu vou continuar. E se tratando de artes, assim, de ser um artista da comédia, o desafio triplica. Porque as pessoas perguntam muito assim, Robinho, tu já pensou em desistir? Eu falei, todo ano, pelo menos umas 2, 3 vezes. O pessoal me pergunta, você já pensou em arrumar um emprego? Eu falei, não, mas eu tô trabalhando. Você já ouviu isso? Já comediante, mas trabalha com o quê? Então, é isso. Mas agora você vê que o cenário, ele tá, aos poucos, ele tá mudando bastante, né? Eu acho que já é algo muito mais aceito por muitos cristãos, porque eles têm entendido, de fato, que o humor ele tem sido aí uma ferramenta para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, no dia que você falou que passou esse momento difícil, foi lá, fez o que tinha que fazer, mas quantas pessoas estão ali também ouvindo você, estão passando também um problema, uma situação muito complicada, e aquele momento ali é o momento de respiro, né, que traz ali um refrigério, e você acredita que o humor, ele pode, de fato, ajudar nessa cura da alma, nessa cura do... O que você acredita? Acredito que ajuda, é uma ferramenta como várias. E uma outra coisa que eu acho assim, que está melhorando é que o cristão, ele precisa entender é que o entretenimento, o momento de lazer, ele é saudável e ele faz bem espiritualmente. Sim. Então, hoje eu estou, graças a Deus, a comédia cristã, ela está conseguindo entrar nos comedies, nos teatros. Cara, vá assistir. Vá lá, porque você vai ter um tempo de entretenimento. Isso faz bem para a alma. Isso faz bem, entendeu? Você tirar um tempo, você só sorrir, só dar gargalhada, se soltar. Às vezes é só disso que você está precisando. Às vezes você acha que, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Talvez esse tempo, essa 1h30 ali, você reservar para você se divertir com um conteúdo que não vai ter obscenidade, vai ser dentro daquilo que você já vive. Você vai se divertir, você volta para casa já uma outra pessoa. Então, ajuda sim. E agora está em cartaz com o show... Crente que é gente. Crente que é gente. Porque tem gente que não pensa que é crente não é gente, não? Então, é duplo sentido. Vou fazer esse contraponto. É o crente que é gente e o casamento abençoado, que é o show de casais, casamento abençoado. E o crente que é gente é o que você fala sobre as suas histórias? Isso, é o dia a dia do crente. O pessoal parece que não, mas fazer humor, cara, não é algo fácil não, tá? Não. Você tem que ser muito inteligente para fazer uma pessoa rir, tá? Fica a dica aí, tá? Para todo mundo que... Se alguém aqui já riu com alguma coisa que eu fiz ou que eu falei, tá? Tem que ser muito inteligente, tá? E existe muito material hoje também, não só falando de comédia, de comedy, mas existe muito material antigo que fala sobre a arte do riso, do Bergson. Sim. Existe muitos livros que você pode ler para falar sobre isso. Você já pensou em escrever um livro? Cara, já comecei a escrever um livro. E aí, ó. Aí engavetei. Exclusivo, ó. Engavetei esse livro.
E o nome do livro já até tem, é Curados pela Arte de Sorrir. Pô, maneiro, hein? E eu tenho um prefácio lá já, mas assim, confesso que está engavetado. Maneiro. Então, quando você escrever, trate de escrever para você voltar aqui, tá? Robinho, obrigado mais uma vez, irmão. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Sempre que a gente precisa, você está sempre solícito. E já deixa também aí uns ingressos para a gente ir no seu show. E como é que a galera de casa pode te encontrar nas redes sociais? Se alguém quiser saber onde pode te encontrar nos shows, deixa pra gente aí, vai. Cara, hoje você me encontra facilmente em Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Robinho CQG. Só digitar Robinho CQG, você vai me achar lá, segue lá, curte o conteúdo lá. Prazer, espero vocês em um show meu, quando eu estiver pela área aí, tá bom? Espero vocês lá, vai ser uma alegria recebê-los. Quando tiver aqui pra Taquara, me avisa, hein? Me avisa que... Se quiser convidar também, vai estar um telefone. Olha, ó, vai estar um telefone aqui, ó. Ah, moleque. Telefone. Ó, pronto. Meu amigo, obrigado. Tá foi um prazer. Prazer mais uma vez. Espero na próxima. Esse é Robinho CQG. Eu espero na próxima o Danilo Gentili tá aqui, mas tá bom. Tá bom, foi bom. Esse aí tá se vingando sobre o que eu falei. Valeu, Robinho. Obrigado você de casa também. Esteve conosco mais uma vez no Nossa Night. E até o próximo programa. Tchau.